Olá, terceiro período. Continuando aqui nossos conteúdos, hoje sobre memória, aprendizagem e como as emoções e motivação podem impactar nesse processo de memorizar algo e aprender. Já peço desculpa antemão pelo meu nariz, ele está um pouco congestionado, então eu vou estar falando de forma um pouco nasalada, mas não vai interferir na compreensão de vocês, tá bom? O que é a aprendizagem, né? É a capacidade do cérebro de adquirir novas informações e modificar comportamentos a partir das experiências vividas. Esse processo acontece continuamente e depende da interação entre estímulos externos, atenção e memória. Então, olha como o nosso conteúdo passado, nossa aula passada sobre atenção e percepção é importante para a gente entender memória e aprendizagem. A gente não vai adquirir uma memória ou aprender algo novo se a gente não ter atenção voltada para aquele estímulo, ok? Sempre que aprendemos algo novo, ocorrem mudanças nas conexões entre os neurônios. Quanto mais uma informação é utilizada ou repetida, maior a chance dela ser fortalecida e armazenada de maneira duradoura. O que esse parágrafo fala? Fala da plasticidade neural, né? Quanto mais a gente está ali exercitando uma habilidade, exercitando um conhecimento, a gente vai estimulando áreas do nosso cérebro, vai acontecendo ali conexões neurais que vão consolidando esse conhecimento, essa habilidade. Então, futuramente eu pretendo fazer um conteúdo só sobre plasticidade neural, mas é basicamente isso. Você repetir ali, você estimular uma área, você estimular uma habilidade, um conhecimento, mas maior a chance dele estar ali armazenado, fortalecido na nossa mente, ok? E como exemplo, eu trouxe aqui o menininho andando de bicicleta, né? Mas aprender a dirigir, decorar uma música, aprender o conteúdo mesmo. Tanto é por isso que eu dou para vocês aquelas atividades de fixação, que é para vocês exercitarem esse conhecimento para poder fixar na cabeça, né? Você tá ali praticando, lembrando, exercitando mesmo aquele conhecimento e aí vai ficando mais armazenado, mais fixado, mais consolidado na nossa cabeça, ok? Vamos para o próximo. O que é memória? A memória e aprendizagem são coisas diferentes, tá? Estão conectadas, né? Para você aprender algo, você tem que lembrar, mas são coisas diferentes. A memória é a capacidade de registrar, armazenar e recuperar informação. Ela permite utilizar conhecimentos aprendidos anteriormente. Sem memória, não conseguimos aprender nem construir nossa identidade. Então, a memória, ela é o que seria de nós sem a memória, né? Eu não lembraria que eu sou a Júlia, eu não lembraria que eu sou a filha da minha mãe, eu não me lembraria que eu sou estudante de psicologia, entendeu? Eu não lembraria minha história. Então, ela é fundamental para a nossa constituição do ser, né? E a memória, ela tem três fases principais que aqui falou, né? Registrar. Não, não, tá certo. Registrar, armazenar e recuperar. Alterações na memória podem estar muito envolvidas com armazenar, né? A pessoa não conseguir armazenar a memória, ou com recuperar, né? Não conseguir ali retomar uma memória já passada, né? Eu vou falar aqui posteriormente sobre, né, o Alzheimer, que não vai estar ali conseguindo recuperar memórias passadas ou armazenar uma memória ali mais recente, né? Primeiro ocorre a atenção ao estímulo, depois a informação é codificada e organizada pelo cérebro, e em seguida acontece a consolidação, processo que estabiliza essa informação para que ela possa ser recuperada futuramente. Então, ali tem o estímulo, um estímulo externo, a atenção nossa é voltada para esse estímulo, a codificação. A codificação é a organização, Piaget vai falar ali de assimilação aos conteúdos já pré-existentes. Então, a codificação é ali a sua percepção envolvida também, mas também a organização dessa nova informação nos seus conhecimentos já pré-existentes. O armazenamento dessa informação, que a gente vai ver ali, que vai estar muito ligado ao hipotálamo, tá bom? E a recuperação. Eu coloquei aqui em vermelhinho as partes mais principais, as partes mais importantes que vocês precisam lembrar que estão envolvidas no processo de memória.
codificação, armazenamento e recuperação. É igual eu coloquei aqui no desenho, esse armário de arquivos, entendeu? Então pensa assim, você precisa escrever o arquivo, você precisa colocar no armário para um dia, caso você precisar, você recuperar, entendeu? Então codificar, armazenar e recuperar. Qual que é a relação entre aprendizagem e memória? A aprendizagem e memória estão profundamente conectadas, mas não são a mesma coisa. Aprender significa adquirir uma nova informação ou habilidade. Já a memória permite armazenar e recuperar aquilo que foi aprendido. Sempre que aprendemos algo novo, o cérebro modifica suas conexões neurais. Porém, para que esse aprendizagem permaneça ao longo do tempo, ele precisa ser consolidado pela memória. É por isso que repetição e atenção, significado emocional, aumentam a retenção de informação. Então, quando a gente está repetindo ali algo, quando a gente está prestando atenção, ou quando tem algo emocional envolvido, é muito mais fácil a gente reter essa informação, ok? Por exemplo, você pode entender um conteúdo durante a aula, mas só irá lembrá-lo na prova se essa informação tiver sido consolidada adequadamente. Acontece muito, né? Comigo acontece direto. Eu tô ali entendendo um conteúdo e aí quando eu vou pensar de novo eu esqueço, porque eu não estava prestando muita atenção, não pratiquei. Então, não é só você entender conteúdo, habilidade, o que for. Você precisa ali exercitar, você precisa repetir, ter uma atenção, talvez ali colocar algum significado emocional. Eu gosto de colocar uma musiquinha para eu estar ali bem tranquila. Gosto de fazer truquezinho com as palavras, né? Dar apelidinhos para mim, ó, é sucesso. É muito mais fácil eu aprender um conteúdo na faculdade, por exemplo, se eu coloco algum apelidinho. E aí fica muito mais fácil dessa informação ser consolidada. Sistema límbico, né? Quais são as partes do nosso cérebro que estão ligadas nesse processo de memória, né? E é principalmente o sistema límbico. É claro que vai estar ali lobo frontal tendo sua importância, lobo temporal, enfim. Mas principalmente aqui o sistema límbico e, como eu falei, o hipocampo. Acho que eu falei hipotálamo. Não lembro. É hipocampo. O sistema límbico é o conjunto de estruturas cerebrais relacionadas à emoção, motivação e memória, e comportamento de sobrevivência, né? O luta e fuga. A amígdala, vocês vão ver, é esse pontinho roxo, é bem o pontinho roxo ali, vai estar ali, o nomezinho vai estar ligado ali embaixo. Participa do processo emocional, especialmente do medo de ameaça. Então a amígdala vai estar ali ativando aquela ansiedade de luta e fuga, ok? Aquela urgência de fazer algo, ok? E o hipocampo atua na formação de memórias. O hipocampo, vocês vão ver que está bem juntinho ali da amígdala. A amígdala é aquela bolinha ali, roxinha, mais escura, e o hipocampo é essa linguicinha, linguicinha continuando, entendeu? Ele não trouxe aqui uma imagem, mas a imagem dele todo, mas ele não é só isso, ele é como se a gente está vendo ali só a metade dele, ok? A amígdala vai estar ali relacionada às nossas emoções da memória, tá? Memórias mais emocionais vão estar sendo ativadas pela amígdala, mas o hipocampo, lembre-se, o hipocampo é a parte principal da consolidação de memória do nosso cérebro, tá bom? As emoções influenciam diretamente a formação de memórias por meio da interação entre amígdala e hipocampo. A gente tem aqui, eu coloquei aqui uma figura de todo o sistema límbico. O sistema límbico vai estar todo envolvido ali nas nossas emoções, mas também ali, como eu falei, na memória, né? Quando a gente é um bebê, né? A gente não nasce com o nosso cérebro, todo desenvolvido.
mas o nosso sistema límbico já nasce desenvolvido. É por isso que as nossas memórias emocionais a gente pode ter desde pequeno, né? A gente vai lembrar ali que a gente ama nosso pai, nossa mãe, nossos avós, enfim. Mas a gente não vai estar retendo memória desde pequenininho, né? A gente vai conseguir recuperar memórias a partir de uma certa idade. Acho que ali dos 3 a 5 anos, se eu não me engano. Mas a memória afetiva, né, esse carinho que a gente pode ter, ou não, desafetos também, a gente lembrar que não gosta de algo, é porque o sistema límbico ele já nasce desenvolvido, ele já nasce ali formado, enquanto o resto do nosso cérebro, por exemplo, o lobo frontal, ele vai se desenvolver durante muitos anos, né? Até os 25 anos o lobo frontal vai estar se desenvolvendo. E o que tem essa relação entre emoção e memória? As emoções influenciam diretamente a formação das memórias. Experiências emocionalmente intensas tendem a ser lembradas com maior facilidade. Quando a situação possui forte carga emocional, a amígdala sinaliza ao cérebro que aquela informação é importante para a sobrevivência ou adaptação. Isso aumenta a atividade neural e fortalece a consolidação da memória pelo hipocampo. Por isso, lembranças emocionalmente tensas costumam ser mais vívidas e duradouras, o que acontece do que acontecimentos neutros. Coloquei aqui essa figura de um casal dando um beijo, né? E aí vai aqui, nosso primeiro beijo, a gente lembra, nosso primeiro namorado, né? É, situações, vivências, acidentes. Acidentes pode ser, ao mesmo tempo que você pode esquecer, né? Um mecanismo de defesa do seu cérebro, mas você também pode viver de forma muito vívida, por justamente ter essa carga emocional muito forte. Uma música que toca a gente vai lembrar, um filme, um livro, né? Várias coisas nos tocam emocionalmente que ficam gravadas no nosso cérebro, na nossa memória. Então, essa questão da emoção, essa interação entre a amígdala e o hipocampo é fundamental para a nossa memória, ok? Dopamina e aprendizagem. A gente viu ali que, né, funções do nosso cérebro, órgãos e estruturas são totalmente ligadas à questão da memória e os neurotransmissores também, né? A dopamina está relacionada à sensação de recompensa, prazer e motivação. Ela influencia diretamente nosso interesse em aprender. Quando uma atividade gera satisfação ou recompensa, ocorre a liberação de dopamina. Isso fortalece a tendência de repetir aquele comportamento, facilitando o processo de aprendizagem, né? Essa tendência de repetir um comportamento devido a uma recompensa, né? Tá muito ligada aí ao behaviorismo, acho que vocês já viram, vocês vão conseguir entender. E aí tem vários exemplos, né? Jogos, redes sociais, metas concluídas, né? Quando a gente conclui uma meta, quando a gente alcança um objetivo, a gente fica super feliz. Ativam circuitos, receber elogios, né? Ou atingir metas aumenta a motivação e interesse pela atividade. Coloquei aqui a corujinha do Duolingo, né? O Duolingo, para quem não conhece, mas acho que todo mundo conhece, é um aplicativo que você aprende várias línguas. Agora eu vi que você pode aprender também xadrez de forma gamificada, né? Tipo um joguinho que você tem ali fases, recebe recompensas, moedinhas. Então é uma forma gamificada que desenvolveram para aprender novas habilidades, novas línguas, enfim. Também coloquei aqui a professora dando uma estrelinha para o aluno, né? Desde pequeno a gente tem essa vivência, né, de receber ali um elogio, uma recompensa para poder repetir um comportamento, para algo ser aprendido. Por outro lado, né, o estresse e a aprendizagem. O estresse ele impacta demais nossa aprendizagem, né? Quando a gente está ali cansado, vai para aula cansado, nem adianta. Eu falo assim, quando eu tô cansado, nem adianta eu ir estudar, porque eu não vou aprender, eu já sei. Então, o estresse pode influenciar a aprendizagem de maneiras diferentes, dependendo da intensidade e da duração. Pequenas doses de estresse aumentam o estado de alerta e podem melhorar a atenção. Porém, o excesso de cortisol prejudica regiões cerebrais importantes para a memória e concentração, como o hipocampo. É o exemplo do famoso branco que a gente pode ter durante uma prova, né? A gente está ali muito estressado, o nosso processo de memória vai estar sendo afetado. E o processo de memória, lembrem, é recuperação
é armazenamento e recuperação. Então, se você está muito estressado na hora de estudar, você pode não armazenar esse conteúdo e na hora da prova você pode não conseguir recuperar esse conteúdo. Então, o cortisol, o estresse, a ansiedade vão estar totalmente envolvidos ali na nossa capacidade de armazenar e recuperar a memória. Próximo. Agora eu trouxe para vocês os tipos de memórias, né? São vários. Né? Boa sorte para nós decorar todos eles. Vou começar ali com as memórias de curto prazo, que são as memórias sensoriais de curto prazo, propriamente dito, e a memória de trabalho. Todas essas três são memórias de curto prazo, de pouca duração. Então vamos lá. A memória sensorial armazena informações captadas pelos sentidos por milésimos segundos ou poucos segundos. Milissegundos ou poucos segundos. Então, uma imagem, um sabor, um som, um cheiro. Por exemplo, passou alguém na rua muito cheiroso, nossa, eu vou lembrar desse cheiro, mas ali passou 2 minutos e eu já não vou lembrar. Né? Eu senti um gosto aqui, depois eu não vou lembrar perfeitamente. Né? São memórias sensoriais, dos 5 sentidos. Memória de curto prazo. Armazena pequenas quantidades de informações por curto período, segundos ou minuto. Por exemplo, guardar um número de celular enquanto você está ali copiando, um Pix, né? Lembrar algo que você tem que comprar no mercado, você vai ali na esquina, compra, pronto. São memórias de curto prazo, pouca duração, tá bom? Segundos ou minutos. Memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo, tá bom? Ela está relacionada a processos ativos de informação. Processos ativos de informação. Lembre-se disso. Não apenas guardar, mas manipular os dados mentalmente. Por exemplo, fazer uma conta mental, compreender uma frase longa, entendeu? Você está ali manipulando informação, mas é por um curto período. Como, por exemplo, mesmo é fazer a conta de cabeça, né? Não consigo pensar em outro exemplo agora, mas esse exemplo aqui é um clássico, né? Fazer conta de cabeça, você tá ali manipulando uma informação, mas depois você esquece o que você estava fazendo, esquece os números. E agora vamos para as memórias de longo prazo. As memórias de longo prazo armazenam informações de forma duradoura, horas, anos, toda a vida, alguns meses. E ali vão ter dois tipos principais: memória explícita e a memória implícita. A memória explícita, declarativa, envolve lembranças conscientes que podem ser verbalizadas, como por exemplo a memória episódica, que é de aí alguma vivência, né, relacionada a eventos pessoais, experiências vividas em um contexto específico. Exemplo, lembrar do seu primeiro dia na faculdade, como eu disse, do primeiro beijo, lembrar de algum evento engraçado, entendeu? Memória episódica. Do episódio. Memória semântica. Refere-se aos conhecimentos gerais e conceitos aprendidos sobre o mundo. Exemplo, Brasília é a capital do Brasil. Eu, por exemplo, não lembro exatamente quando eu aprendi que Brasília é a capital do Brasil, mas eu sei que Brasília é a capital do Brasil. São memórias que a gente consegue recuperar, que estão ali, vão perdurar por toda a nossa vida, mas são conhecimentos gerais. Por exemplo, eu sei que o Naí significa água preta, acho que é isso, né? Água escura. Não lembro quando eu aprendi isso, mas ficou essa informação, né, sobre o nome da nossa cidade. Não só geograficamente, tá, gente? É que minha memória está ruim para dar exemplos hoje. Mas enfim, memória semântica refere-se a conhecimentos gerais, que você não vai lembrar exatamente quando você aprendeu, mas que você sabe, todo mundo sabe, né? Por exemplo, a gente sabe a ordem dos meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, enfim. São conhecimentos gerais que a gente tem essa memória que a gente aprendeu. Agora vamos para as memórias implícitas, não declarativas, relacionadas a aprendizagens automáticas, geralmente inconscientes. Memória procedural.
ligada a habilidades motoras e hábitos. Andar de bicicleta, dirigir, é, jogar futebol, é, andar, né? Andar requer uma memória, né? Até quando uma pessoa tem ali algum acidente, ela faz fisioterapia para voltar a aprender a andar. Então, memória procedural está ali ligada às habilidades motoras e hábitos. O priming, não sei se eu estou falando certo, priming, facilitação do reconhecimento de estímulos devido a exposições anteriores. Reconhecer uma marca já vista, reconhecer um lugar que você já viu assim brevemente, ok? E condicionamento, né? Voltando ali para o behaviorismo, é aprendizagens associadas entre estímulos e respostas. Exemplo, associar o som de um sino à comida. Mas vai tudo, gente. Por exemplo, você apertar o seu interruptor, você vai esperar que sua luz acenda, né? Você. ah, você. Ai, gente, perdão. Para exemplos hoje eu não tô bem, não tô legal. Mas acho que vocês conseguem entender, né? Quando você tira uma nota boa, você já esperava que seus pais elogiassem. Tudo isso de condicionamento de um evento e uma resposta, ok? E alterações clínicas da memória, né? Quais são o que a gente pode acabar se deparando aí na nossa profissão, né, na alteração? O porquê que a gente aprende, né, atenção e memória, para justamente a gente ver o que está dentro da normalidade, o que tem alteração. Então, diversas condições neurológicas e psicológicas podem causar alterações importantes no sistema de memória. As alterações podem surgir por lesões cerebrais, processos neurodegenerativos, transtornos emocionais, alterações neuroquímicas. Dependendo da área afetada, diferentes tipos de memória podem ser prejudicados. Como a gente já viu aqui, existem vários tipos de memória. Não é uma coisa só, não é simplesmente memória, né? E também, como vocês também viram, a gente tem todo um processo, né, de codificar, armazenar e recuperar. Caso a gente observe ali na clínica ou, enfim, fora da clínica, alterações da memória, é legal a gente entender que tipo de alteração. É no armazenamento? É na recuperação? É em memórias de curto prazo? É em memórias de longo prazo? Alterações importantes que a gente pode ver. Amnésia anterógrada, dificuldade de formar novas memórias. Um filme que falam muito, né, pelos professores na hora de a gente entender sobre memória, é aquele filme Como se fosse a primeira vez, sabe? Que tem a Lucy e ela teve um acidente e ela não lembra a partir daí, né? Todo dia eles fazem ela reviver o mesmo dia, o dia do aniversário dela, porque ela não lembra, ela só lembra a partir do dia do acidente para trás. Do dia do acidente para frente, ela fica perdendo a memória todo dia. Então, é a dificuldade de formar novas memórias. Amnésia retrógrada, perda de memórias antigas, né? Você já tinha ali aquela memória e você vai perdendo. Déficit de memória operacional, que é aquela memória de trabalho, ou memórias de curto prazo, esquecimentos frequentes, e podem estar associadas ao Alzheimer, né? O Alzheimer é uma condição neurológica, traumatismo crânioencefálico, né? Vai ter também ali associado à questão neurológica, mas ali vai estar ali associado a alguma lesão. O AVC, o acidente vascular cerebral, né? Também vai estar ali associado a questões neurológicas, né? Ali uma lesão pode ser causada, mas também questões psicológicas, depressão, ansiedade. A gente viu que essa questão emocional ela é fundamental para o armazenamento da memória. Então ali vou recapitular tudo que nós vimos para encerrar o vídeo. O que é aprendizagem? Adquirir novas informações e modificar comportamentos. O que é memória? É a capacidade de registrar, armazenar e recuperar informações. A gente precisa
memorizar algo para aprender, né? A gente precisa exercitar esse conhecimento para ele se consolidar na memória. O sistema límbico é a parte do nosso cérebro orgânico, né? É a parte orgânica, né, de todo esse processo psíquico que vai estar envolvida na memória e na aprendizagem, né? A amígdala vai estar ali responsável pela questão emocional, né? É, quando tem algo muito importante emocionalmente envolvido, ela é ativada, ela sinaliza para o cérebro que essa é uma questão importante. E o hipocampo consolidar a memória. Lembre-se que o hipocampo é o responsável pela consolidação da memória. Dopamina e aprendizagem, né? Quando a gente tem ali uma recompensa, um prazer, algo prazeroso envolvido, a gente armazena melhor, a gente aprende mais fácil. O estresse, ele atrapalha no armazenamento e na recuperação de memória. Os tipos de memória sensorial envolvida com 5 sentidos, de curto prazo são memórias que a gente guarda ali por alguns minutos, memória de trabalho ali, a gente manipulando informações ali na hora, memórias de longo prazo podem durar horas, dias, meses, anos. Declarativas são algo que a gente consegue explicar ali, a gente consegue falar, né? A episódica é um evento da nossa vida, a semântica é um conhecimento geral. As memórias implícitas são as que a gente não consegue falar, assim, verbalizar, explicar, mas a procedural é ali uma habilidade, né, como andar de bicicleta. O priming é o reconhecimento de estímulos, né, ver um lugar que você já viu, reconhecer uma marca, enfim, lembrar de um ator, de um filme. E o condicionamento é você ligar ali um estímulo e uma resposta, né? As alterações clínicas, que podem ser neurológicas, né, biologicamente, ou podem ser psicológicas mesmo, né, devido a estresse, depressão. E terminamos. Esse conteúdo é um pouco extenso mesmo de memória. Eu até quis colocar aqui plasticidade neural, mas ia ficar muito grande. Mas qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo grupo, no privado, tá bom? Vou estar enviando para vocês esses slides e também a ficha de questões para vocês fixarem o conteúdo, né? Como a gente viu que é muito importante exercitar, façam as atividades que eu mando, mas também façam vocês atividades. Cada um vai ter a sua forma de, de armazenar, né? Fazendo resumo, mapa mental, fazendo mais questões, vocês podem usar a inteligência artificial para, assim, formule questões sobre tal assunto. E aí vocês resolvem. É muito interessante. Já tá aqui meia hora. Perdão por um conteúdo tão grande, mas espero que tenha explicado tudo direitinho e até a próxima. Beijo!